Nós estamos numa época que evoca muito mais do que os presentes que rolam pela tradição, evoca um momento que o mundo recebeu uma luz. Mas a partir dessa nova luz, nova divisão se instalou no mundo, com cada religião se julgando a detentora da verdade e do monopólio do acesso à divindade. Assim, o padre acha que ele está certo, o pastor acha que ele está certo, o espírita acha que ele está certo, o xamã acha que ele está certo, o macumbeiro acha que ele está certo e vai por aí afora. Então vamos conhecer uma nova perspectiva espiritual que surgiu na antiga Pérsia, hoje Irã, a fé Bahá'í. E para isso vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje, que é Marcos Penassé, um membro da comunidade Bahá'í aqui do Espírito Santo. Vamos definir, vamos explicar exatamente o que é a religião Bahá'í, qual é o fundamento doutrinário, o que ela propõe. A fé Bahá'í é uma religião mundial e, a princípio, ela trabalha em 3 unidades. A unidade de Deus, a unidade da religião e a unidade da humanidade. Isso quer dizer que só existe um Deus, a religião é uma que liga o homem a Deus, apesar de vários nomes, várias denominações, e outra é que nós, seres humanos, somos todos iguais, em essência, por isso somos uma unidade divina também. Então há um acatamento e uma reverência aos avatares trazidos por cada religião. Nós vemos tantos, né? Isso, a ideia do avatar é interessante, e como você falou no momento, são pontos de vista diferentes. Em momentos diferentes também da humanidade. Em momentos diferentes. É como nós olhássemos o sol através de várias janelas, cada uma com vidro de uma cor. Se eu olhar pela janela do vidro vermelho, o sol vai ser vermelho. Se eu olhar pelo vidro azul, o sol vai ser azul. Mas se essas janelas todas forem abertas, a gente vai ver que o sol é um só. O que muda é só o ponto de vista. Mas na realidade, todas as religiões têm o seu fundamento de verdade. E todas elas levam a Deus, que é um só. Agora, Marcos, me parece que vocês também trazem uma compreensão de que cada religião ou cada avatar desse expressa um momento da humanidade no seu caminhar rumo à espiritualidade, né? Isso, é a ideia da religião progressiva. Nós acreditamos que Deus, com a sua infinita sabedoria, envia a terras, em cada época, um mensageiro de Deus, trazendo uma mensagem adequada ao povo daquela época. Então ele mandou Abraão, Krishna, Zoroastro, Buda, Maomé, o seu próprio filho Jesus, né? Maomé, como eu já disse, o Bábí e Bahá'u'lláh. Então cada um desses traz uma mensagem apropriada a cada época. É como um professor que ensina aquilo que a criança está apropriada a ouvir no primeiro ano e por aí vai até chegar à universidade. Ou seja, o professor do pré-primário, de repente, é tão importante nessa formação quanto o professor da pós-graduação. Cada um tem sua parte nesse processo. Exatamente, cada um ao seu tempo. Então, por mais que o professor que ensina lá no início, na tenra idade, saiba sobre conhecimentos profundos, ele vai falar de uma determinada maneira, porque a criança só tem aquela capacidade de compreensão. À medida que essa criança cresce, tem um aprendizado, ele pode ter contato com outros conhecimentos, conhecimentos mais aprofundados. Então Deus, com a sua infinita sabedoria, sabe disso da humanidade. Um homem de 2.000, 3.000 anos atrás tem uma compreensão do mundo totalmente diferente do mundo de hoje, com toda essa tecnologia que existe, por exemplo. Bom, então depois de Jesus, que data, né? Ele data a história da humanidade, a história pelo menos do Ocidente, Sim, né? do Ocidente. Nós tivemos então, na verdade, Maomé e Bahá'u'lláh. Isso, após Jesus, um outro mensageiro, Maomé, e o Bábí e Bahá'u'lláh, que foi uma manifestação. Quem é esse personagem, o Bábí? O Bábí, a tradução do nome quer dizer a porta. Ele foi um mensageiro de Deus que veio anunciar a vinda de Bahá'u'lláh, que é o mensageiro de Deus que veio trazer a mensagem para o mundo de hoje, para esse mundo de comunicação, desse mundo que se consegue se relacionar com os povos de todos os mundos, que é uma realidade muito distinta da época de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que a mensagem de Jesus Cristo ela deixou de ter valor. Amar e perdoar jamais vai se passar. Esses são princípios espirituais. Todo mensageiro traz uma mensagem eterna e duradoura. Agora, os princípios sociais, elas passam a ser outros. Por exemplo, direitos iguais entre homens e mulheres. A mulher, na época de Jesus Cristo, tinha um papel social totalmente diferente da mulher dos dias de hoje. Por isso, o papel social dela diante da religião deve ser outro. O homem deve ter direitos iguais entre homens e mulheres. Naquela época não podia, era uma outra realidade. O homem precisava ter uma
relação de caça ou de defender a família, e a mulher tinha um outro papel. Esses tempos mudaram, os princípios sociais mudam também, da mesma maneira. Quando Jesus fala dar a César o que é de César, Deus o que é de Deus, também ele estabeleceu uma clara separação entre o compromisso social, né, o compromisso social e o compromisso espiritual, né? E nesse ponto ele começou a realmente separar e mostrar que a materialidade, apesar dela existir, e ele reconhece a materialidade, ele coloca também um lado espiritual que ele é importante, que nós devemos prezar e trabalhar para que ele se evolua dentro de nós. Então o Babi estaria para Bahá'u'lláh como João Batista está para Jesus, de uma certa maneira. Mais ou menos isso. A diferença é que João Batista ele não revelou uma nova escritura, como Jesus fez o Evangelho. E o Babi fez um outro livro. Todo mensageiro de Deus, além dos seus ensinamentos, ele deixa uma nova literatura. Corão de Maomé, o Evangelho de Jesus Cristo, né, o Tripitakas do Buda, o Babi, o Bayan e Bahá'u'lláh, o Kitab Actas. Então, cada mensageiro ele é reconhecido como uma religião mundial por conta dessas questões. Em 9 minutos, a presença de Marcos Espinacé, membro da comunidade Bahá'í do Espírito Santo. Nós voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje Marcos Espinacé, membro da comunidade Bahá'í do Espírito Santo. Marcos, você mencionou os avatares, Abraão, Krishna, Zoroastro, Buda, Moisés, Jesus, Maomé. Isso. E Bahá'u'lláh, Babi e Bahá'u'lláh. Algum deles trouxeram mensagens bem específicas para os contextos de cada época, né? Por exemplo, mensagem de Abraão, qual teria sido? Abraão, ele veio falar basicamente da unidade de Deus. Porque naquela época existiam muitos deuses, uma visão muito complexa sobre isso. Então o trabalho dele maior foi falar, Deus é um, existe um único Deus. E a partir daí todas as religiões falam sobre isso, né? Buda, ele fala sobre o desprendimento. Ele falou muito sobre que o homem deveria se desprender da questão da materialidade e se dedicar a uma evolução espiritual. Moisés, ele fala sobre a justiça. Ele diz que o homem não poderia ser injusto, e sim prezar para que as coisas fossem de acordo com o que cada um merecia. Jesus Cristo. Amor e perdão. Ele revoga, inclusive, de uma certa maneira, a lei de Moisés, né? No aspecto social, mas de forma nenhuma ele fala que deve ser injusto. Não é? Agora, nos aspectos sociais... A lei do talião, por exemplo, que alguns atribuem a esse momento anterior do cristianismo, antes da chegada de Jesus, né? Sim, que aí estava em vigor o que Moisés tinha falado, que era o mensageiro imediatamente anterior a Jesus Cristo. E a lei de talião, ele parece um absurdo, mas era uma questão de colocar justiça para o povo daquela época. Contexto daquela época. Porque se eu matasse um membro da sua família, a sua família vinha destruir a minha. Então, para diminuir isso naquele povo daquela época, era necessário que se estabelecesse uma justiça de alguma forma. E a mensagem de Bahá'u'lláh? Como eu disse anteriormente, Bahá'u'lláh veio trazer a unidade da humanidade. Ou seja, porque Abraão trouxe a unidade de Deus. De Deus. Então Bahá'u'lláh vem trazer a humanidade a uma só. Isso. Porque, na essência, nós todos somos criaturas de Deus, somos criados por Deus. Então, nós não temos diferença, apesar de coisas superficiais como a cor da nossa pele, o país que a gente nasceu, o nosso gênero, que faz com que a gente seja diferente um do outro, mas é uma superficial isso. Na essência, todos nós somos filhos de Deus. Agora, a doutrina, o conceito ou o aspecto metafísico da religião, da fé Bahá'í, a questão do religar, porque o conceito da religião do religar nos religa, né, nos religa significa que estivemos ligados em algum momento, né, com a divindade, com Deus, como é o nome que se usa para esse poder superior, né? O que acontece depois da morte na compreensão Bahá'í? Olha, nós acreditamos que esta vida aqui na Terra é comparada a uma criança na barriga da mãe. Na barriga da mãe a criança desenvolve perna, braços, olhos e não precisa de nada disso lá. Ele está sendo preparado para uma nova vida. E a barriga da mãe é muito menor do que esse mundo que está aqui. E para que a gente vai precisar de perna, braço, essa coisa toda. Essa vida que nós estamos vivendo aqui, nós vamos desenvolver as nossas virtudes. Honestidade, dignidade, veracidade, caridade e muitas outras.
Mas essas qualidades, tem muita gente que não tem isso aqui e vive muito bem. Só que isso é um preparo para uma vida posterior. Então, se nós não tivermos a perna na barriga da mãe, a gente vai ter dificuldade de locomoção nesse mundo. Se nós não tivermos as qualidades, a gente vai ter dificuldade de lidar com outro mundo que é só espiritual. Vale, então, Marcos, a metáfora de que aqui é a escola e lá é a casa? Vale. Vale, porque na realidade nós somos espíritos que possuímos um corpo. E não numa ao contrário. experiência corporal, E não ao contrário, porque normalmente se fala ao contrário, mas nós somos seres espirituais. Vivendo experiência material. Isso. Para que a gente possa, de alguma maneira, se preparar para um mundo como esse. Então é essa existência aqui que nos oportuniza, que nos dá essa possibilidade de aprimoramento, de aquisição dessas virtudes que vão nos permitir, digamos, andar melhor lá, estar melhor lá. A ideia é essa mesmo, é como essa criança na barriga da mãe, porque a mãe come por ela, a mãe anda por ela, a mãe vê por ela. A princípio ele não precisava de nada disso, mas se ele não tivesse nesse ambiente propício para gerar a perna ou braço, ele vai ter dificuldade depois, ele não vai ter nenhuma outra oportunidade de gerar isso de novo, não é? Mas ele vai viver. E talvez vai ser muito feliz mesmo com a condição que ele nascer. Como é que é a estrutura? Agora vamos largando o aspecto da transcendência da religião e considerando o aspecto da materialidade e da estrutura orgânica da religião. Como é que ela se estrutura? Vocês têm uma hierarquia? Como é que funciona a instituição, enquanto instituição? A princípio, na Fé Bahá'í não existe uma liderança individual. Ela é coletiva. Existe uma ordem administrativa que cuida dos assuntos locais, nacionais e mundiais, que são formados por 9 membros, que são Bahá'ís, maiores de 21 anos, e eles são eleitos a cada ano. E essa eleição é sem campanha política. O voto é secreto e todos são candidatos e eleitores ao mesmo tempo. E as pessoas que são escolhidas durante um ano, eles se reúnem, e só no momento da reunião que eles têm a condição de tomar as decisões e deliberarem. Fora disso, elas são as pessoas comuns, um dentista, um médico, um professor, um apresentador de televisão, seja o que for. E eles não têm poder individual. Já vai uma pessoa que é o líder. Isso aí não existe a liderança individual, ela é coletiva. Já previne a tentação do poder, né? De uma certa maneira. Porque isso é uma situação que é muito comum. Comum, onde é que tem homem, tem a possibilidade, né, dessa como diria, dessa sedução, né? Uhum. Dessa vulnerabilidade. E na realidade, essa instituição, ela não tem o poder, ela tem a autoridade. O poder, na realidade, são os membros da comunidade. Eles que podem ou não fazer alguma coisa. Agradeço muito, Marcos, a sua presença aqui para essa mensagem. Foi um grande prazer. Se vocês quiserem, alguém quiser mais informação, é só entrar em contato com o site, né, que é www.bahai.org.br. E lá vão ter mais informações. Grato novamente, Marcos. Obrigado. Enorme luz a presença de Marcos Espinacé, o membro da comunidade Bahá'í do Espírito Santo. Até já. Sou passageiro.